Fala, turma, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Redcast. O podcast foi criado para ajudar você, empreendedor, a levar a sua empresa para um próximo nível, né? Para você poder aprender, discutir com empresários, com empreendedores que, assim como você, estão passando por essa jornada de crescimento. E hoje, Moisés, a gente tem aqui duas convidadas, né, super especiais para a rede, que vão estar falando sobre esse processo de expansão. A Cíntia Sena, né, da Cíntia Sena Paisagismo. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Eu que agradeço o convite. Para a gente é uma honra gigante ter você aqui, a Mirela Procópio, né, arquiteta super renomada. Muito obrigado, Mirela, seja bem-vinda. Muito feliz de estar aqui. É uma honra. Coisa boa. Gente, nesse episódio, né, a gente preparou para vocês estar falando sobre os desafios gerenciais de uma empresa de serviços, né? Então, a ideia é a gente bater um bate-papo bem descontraído mesmo, falando sobre essas dificuldades, né? Uma empresa de serviço, às vezes, é um tanto quanto ingrata, né? Assim, diferentemente de quem opera ali com estoque, que tem aquele estoque de produto para trabalhar, e então, hora você consegue fazer uma promoção, soltar aquele produto, compra menos e você regula. Em serviços isso não acontece, né? Então, a gente não tem essa oportunidade de regular, a gente tem que montar uma estrutura. Não dá para estocar projeto. Não dá para estocar projeto, né? E isso gera uma demanda de trabalho bem diferente, assim. Eu queria pedir para vocês começarem apresentando um pouco do negócio de vocês, falando do que vocês fazem aí, até para o nosso ouvinte, né, o empreendedor que está aí, que possivelmente precisa também de soluções nas áreas de vocês. Então, apresentem aí essas soluções e como que vocês trabalham no mercado hoje. Quer começar? Tá, ou ímpar. Então, eu sou formada já há 16 anos, sou há 16 anos aí nessa área, que eu acho que eu sempre tive uma certa afinidade, né? Se for ver meu histórico, né? Sempre teve uma coisa mais ligada a desenho, a casa, a decoração, a lar, essa coisa toda. E também tem um lado muito empreendedor. Não sei se é porque meu pai já é empreendedor, mas desde pequena eu sempre quis vender as coisas para os outros. Que coisa boa. Então, assim, eu lembro duas histórias, assim, só falando brevemente. Quando eu tinha 6 anos, eu pintei pedrinhas de seixas, botei uma mesinha na porta de casa para vender. Coitada, vendeu para ninguém. Teve uma prima que me comprou uma pedra, eu acho que foi a minha maior incentivadora. E aí tinha uma prima arquiteta na família, e aí foi o primeiro contato com a profissão. Eu disse, me encantei assim desde então. Então, acho que eu não poderia ser outra coisa senão arquiteta, né? E aquela coisa do empreendedorismo, né? Que tem todos os desafios e aquela coisa, todo dia você tem vontade de desistir, mas todo dia você desiste de desistir, né? E quando você gosta do que você faz, realmente é o que lhe impulsiona a estar sempre evoluindo. E aí eu tenho todo esse trabalho, tanto no comercial quanto residencial, já fiz cursos, pós-graduações e tal. E meu objetivo é justamente trabalhar o espaço físico das pessoas a fim de algum propósito, seja a qualidade de vida nas suas casas, seja resolver problemas que, né, é só o que a gente faz, é realmente trabalhar o espaço para promover, né, a melhor venda na sua loja, o conforto na sua empresa, né? Então, assim, é realmente trabalhar o espaço a fim de atender a demanda dos clientes. E aí a gente vem aí nessa história aí há 16 anos. Maravilha. E você, Cíntia? No meu caso, eu me formei, minha vida profissional foi toda pensada em Minas Gerais, né? Que eu sou de BH. Então, eu fiz o curso de paisagismo, que lá é a graduação. E junto eu fiz a faculdade também de design. E me apaixonei por isso, pensei também em ir para arquitetura, mas não, era mesmo o paisagismo me pegou. E eu sou filha de engenheiro, ele era engenheiro, arquiteto e artista plástico, e eu achava o máximo tudo que meu pai fazia. Era um profissional renomado lá em Minas, e aí acabei indo também para artes plásticas e juntei tudo. Eu falei, por que não? O paisagismo, ele é arte, né, também, pura arte pura, só que é arte viva. Quando eu vim já tinha meu trabalho lá em Minas e vim para o Nordeste. Quando cheguei aqui, falei, vai ser um intercâmbio no Nordeste, né? Vamos ver, um trabalho temporário. E acabou que não, virou. Acabei me casando, hoje eu sou do Nordeste também, Você metade. É potiguar. Potiguar, né, Cíntia, agora. Comedora de camarão. Aí, o que acontece? Abri a empresa, meu marido engenheiro civil e super empreendedor também.
Então, a gente, vamos abrir, vamos, sabe? Bateu uma coisa com a outra e... Só que aqui o mercado foi bem difícil, que é o que a gente vai falar hoje até, né? Assim, lá a gente já tem uma cultura maior do paisagismo em si. Aqui não, é mais a arquitetura, né? Que é bem forte. Mas o paisagismo ainda não era. Então, eu cheguei meio que desbravando muita coisa. A Mirella foi uma que me ajudou muito, né? Assim, Tem quanto tempo, Mi? Foi 2000 e... Nosso primeiro 11? Projeto juntas, 2000... eu 2011, cheguei aqui em 2010. Acho que foi 2000, que é aquela clínica que a gente fez. Foi 2011 para 2012. Basicamente o tempo de existência da rede aí, né? Que vocês assim... Passa rápido, viu? Eu falava, Mirella, eu vou desistir. A gente já era amiga pessoal. E eu, Mirella, eu vou desistir, eu não quero mais. Isso é muito dela. Calma, vamos, vai dar certo, vai dar certo. E aí... A empresa chamava antes Tuto, Construção e Paisagismo, que Tuto era tudo. Sim. E depois da Casa Cor, que eu participei, e o nome, né, ficou muito forte, e a gente resolveu, não, vai ser Cíntia Sena Paisagismo, não tem nada de construção também, eu quero trabalhar com paisagismo. Eu vi que a área era grande aqui, assim, tinha muito arquiteto, conheci as pessoas, conheci os arquitetos também e me especializei cada vez mais. Isso aí a gente não para nunca, né? De estudar, de investir na carreira mesmo, investir em curso, investir na empresa. E aí, estamos aí até hoje, lutando. E a luta também não para nunca. Se pode ser uma primeira dica, né? Nunca parar de estudar. Nunca parar. Nunca. Porque as coisas vão evoluindo numa velocidade muito grande. A gente, quando bota o pé no empreendedorismo, muitas vezes a gente vai no sentimento. A gente não sabe um catatal de coisas que a gente tem que saber. E aí não tem jeito. Mesmo que você delegue, você tem que ter uma noção das coisas, até para você saber como funciona, para você saber como cobrar. Então, assim, fazer sempre treinamentos, cursos. Sempre investimento em conhecimento, para mim, nunca é demais. Porque é assim que você vai crescendo. Vocês falaram aí sobre o início, né? O início de tudo. Como é que foi para vocês lá? Exatamente Acho que começaram como eu empreendedor, né? Sozinhas. Sim, sim. Como que foi esse início para vocês? Eu acho que as operações são meio que semelhantes, mas lá, como vocês estavam sozinhos, quais eram os principais desafios que vocês vivenciaram lá no início? Só para a gente começar a introduzir, né, o processo de crescimento. Mil e utilidades, né? Eu, quando comecei, tive ainda a felicidade de começar com a sócia, né? Sim. Minha amiga Dandan, a gente passou a faculdade inteira fazendo os trabalhos juntos, uma amizade bem forte. E aí, mais do que natural, né, se formar e começar a fazer projetinhos juntas, aquela coisa toda. E a gente abriu um escritório em 2016, se eu não me engano, 2017. A gente formou no final de 2015, né? Começou o trabalho em 2016, mas sempre fazia uma coisa junta, né? Quando uma pegava um projeto, a gente sempre dividia. Então, querendo ou não... 2006, 2016. Eu falei 2016? Não, me formei em 2005, em 2006. A gente a pessoa fica no limbo, né? Não sabe o que vai fazer, se vai trabalhar para alguém, se vai trabalhar sozinha. A gente acabou fazendo uma parceria com uma outra arquiteta e aí a gente passou 3 anos num escritório de arquitetura, né? Então, assim, acaba sendo um pouco mais leve, porque você vai dividindo, né? Dividindo as dúvidas, dividindo as responsabilidades. Dores, né? E aí, só a partir de 2010 que eu abri minha própria empresa. Que aí, eu sou muito também, quero fazer as coisas do meu jeito, aquela coisa assim de... Né? Centralizadora, perfeccionista, aquela coisa que eu já melhorei um bocado. E aí, em 2010, que eu comecei a minha própria empresa, mas também era eu. Só acho que no final de 2010 que eu contratei uma estagiária. E aí as coisas foram crescendo, foram evoluindo, né? Mas no começo ainda é muita sobrecarga em cima da pessoa. Até hoje ainda tem muita coisa que eu faço, né? Porque a gente ainda não é uma empresa gigante, né? Somos pequenas empresas ainda de serviço. Mas a gente já aprende mais a delegar, a distribuir as funções. Tem os processos que ajudam. Mas no começo é muito isso, né? Você é o marketing, o atendimento, o operacional. E são muitas coisas que a gente tem que aprender a resolver sozinha, né? E tentar resolver rápido, porque o cliente não espera, né?
E acaba sendo, às vezes, a gente fica um pouco sobrecarregada mesmo, né? Mas Às vezes o faz pessoal parte do tem uma início. ideia de que vai entrar nesse mundo do empreendedorismo, né? E vai trabalhar menos e que Ah, vai descansar mais, vai trabalhar grande quando ilusão. quiser. Muita gente pensa isso, né? Ah, eu vou ser dono do meu próprio negócio e vou ser dono do meu nariz. Não existe isso. Você é escravo, Entre aspas. sim, né? Mas do seu tempo. Você não é dono do seu tempo. Não Sim. existe, porque os clientes são seus patrões, né? E é o seu nome que está ali. É uma responsabilidade, eu acho que, muito maior. Não estou tirando a responsabilidade de ninguém, mas quando você trabalha com essa... a pessoa empreendedora, ela já tem aquilo, né? Já tem o foco. Quando você é focado, aí acabou. Não tem. Você tem que delegar coisas que você não poderia, mas filho, casa, marido, porque o seu trabalho te suga muito, né? E infelizmente E, acontece. gente, vamos lá. Vocês têm um negócio que é um A gente já negócio destruiu os sonhos das pessoas. extremamente... Não, vai melhorar. Vai melhorar. Não, mas quer dizer que vocês têm um negócio, né? Um modelo de negócio que é baseado, de certa forma, na complexidade. Né? Sim. Se a gente para pensar, então é meio que... Vocês têm que pegar os sonhos das pessoas, né? Os anseios dessas pessoas, a Traduzir funcionalidade e traduzir isso em projetos. em né? projetos. Então, se a gente pensa em uma operação de serviços com nível, eu não vou citar exemplos aqui para não incorrer no, de repente, ser injusto. Mas existem níveis de complexidade, né, na prestação de Sim. serviços. Se a gente já fala que, de certa forma, é difícil manter um padrão de qualidade em um serviço, porque a gente depende de mão de obra, Uhum. no caso de vocês, isso se torna ainda um desafio maior. Né? Muito. Porque, assim, poxa, alguém que está começando a estudar arquitetura agora, alguém que está começando a estudar o paisagismo, nunca que vai ter o mesmo desempenho de vocês em todo esse processo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão. Eu tenho certeza que, assim como vocês, tem muitos empreendedores, né, que são autônomos, né, que estão no início dessa trajetória. Hoje vocês têm escritório formado, né? Como que foi esse início, essas primeiras contratações, os primeiros estagiários e como que foi esse processo, digamos, de transferência de conhecimento para que essas pessoas pudessem ajudar mais vocês, liberar vocês para funções mais estratégicas, né? Para a Cíntia empresária, para a Mirella empresária também. Como que foi essa transição? Bom, na verdade, eu comecei... eu sempre fui muito do sentimento, aquela coisa... Ah, eu vou e vai ser assim... E, na verdade, não é para ninguém, né? A gente começa com a Legal. vontade. Quando a gente está na faculdade, ninguém ensina como cobrar, empreender, Não, ninguém ensina. Ninguém ensina. Eu acho que a gente tem que virar um pouco psicólogo também, porque Sim. cada cliente é de um jeito. Então, você trabalha com pessoas... E cada um é de um jeito. Não existe assim, o meu projeto, o meu processo é esse. Sim, mas e o cliente? Cada cliente é um. Então, você está trabalhando ali com mil personalidades e as pessoas que trabalham com você também. Então, assim, o seu estagiário tem uma personalidade, a pessoa que trabalha na secretaria é outra. Então, tudo aquilo ali, a pessoa que vai lidar com o seu cliente é outra. Então, talvez ela não vai conseguir passar o que você passa para o seu cliente. E terceirizar ainda, pior ainda, porque a gente faz os projetos. Então, por exemplo, Mirella sonhou, a pessoa ela tem que traduzir o sonho da pessoa de uma casa. Eu quero uma casa e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí, Mirella traduziu lá em projeto. E o estagiário dela vai fazer aquilo ali, né? Vai fazer mecanicamente, né? Ele está aprendendo com ela. Depois daquilo ali, vem o paisagista para traduzir o sonho, só que a gente começa a sonhar junto com o cliente. E a gente também compra essa ideia do projeto. Aquele sonho do cliente vira o nosso sonho também. Do mesmo jeito que ele quer aquilo executado e bem executado, a gente também quer. Então, quando você vem um terceirizado, vem um terceiro que não é sua empresa, que é outra empresa, e não executa bem, né, e faz aquilo, eu falo com meus clientes, eu viro sua advogada, porque eu vou defender até o final, eu vou te defender até o final, que eu quero ver o meu sonho, o que eu coloquei ali também, Sim.
realizado da maneira que a gente sonha, entendeu? O arquiteto, no meu caso, eu não tenho só o cliente, eu tenho o arquiteto e o cliente Tem que sonhando. agradar todo mundo. Eu tenho que agradar todo mundo. E aí, para você passar isso para sua equipe, dentro do escritório, você tem uma equipe, então você tem que também mostrar o mesmo entusiasmo, né? Passar o entusiasmo do seu cliente e depois para as pessoas que vão executar aquilo. Então, é um casamento que, né, são várias... Muitos casamentos. Muitos casamentos. E eu acho que, assim, quando você tem um processo, né, de, esse projeto é feito assim, depois você faz isso, depois aquilo, aí tem os checklists, isso ajuda muito na parte técnica, Sim. né? Mas como Cíntia disse, são pessoas, não são robôs, né? Ainda não são robôs. Mas, e eu acho que para trabalhar com a parte artística, que a gente, apesar de ser muito técnico, a gente tem todo o nosso lado, que eu digo para os clientes, que é o lado romântico, é o lado artista, é o lado de hoje eu estou inspirado, amanhã eu não estou, e a gente, obviamente, tem os prazos e a gente cumpre os prazos, mas tem os dias que não sai. Então, como às vezes tem dias que você chega lá e em 10 minutos você desenvolve um projeto inteiro, né? Então, com a equipe ela tem que entender a cultura da empresa, que geralmente, né, somos nós. O que a gente a gente passa, o que a gente é como pessoa, o que a gente é como profissional, a gente passa para a nossa equipe. E acaba que a gente vai aprendendo com eles, eles vão aprendendo com a gente, mas a gente acaba sendo um exemplo. É como a gente tem um filho. O filho, ele é o espelho, reflexo, né? Ele é o reflexo do que ele vê em casa, né? Se ele vê uma mãe assim, um pai assim, aquilo ali para ele é uma verdade. E para a nossa equipe, acaba sendo também. Então, se você é aquele líder que não é líder-chefe, a sua equipe vai lhe ver de um jeito. Se você é aquele líder que pergunta todos os dias como a pessoa está, se você se interessa. Porque, assim, eu acho que quando você tem o sonho, né? Que a minha empresa, Mirella Procopio Arquitetura, é o meu sonho, né? E eu estou, como Cíntia disse, a gente vive diariamente vivendo os sonhos das outras pessoas, mas a gente também tem os nossos sonhos. E quando você pensa também no sonho da sua equipe, né, quando você ajuda a sua equipe também nos sonhos dela, eu acho que existe uma reciprocidade aí que ela é natural, entendeu? E assim, eu gosto muito de fazer esse exercício com a minha equipe, sabe? De vez por outra perguntar o que vai fazer e tal. Um dia desse a gente fez uma dinâmica lá no escritório, dos nossos estagiários estava para sair, a gente fez uma confraternizaçãozinha e eu fiz essa dinâmica com eles. Era no começo do ano, de escrever as metas. Ai, cada um ótimo isso. Eu queria faz aprender. uma coach. Brincadeira. Preciso. Né? Arquiteta coach nas horas vagas. Mas a gente, assim, porque eu acho que são essas pequenas coisas que a gente vai fazendo com que as pessoas lhe ajudem, abracem a minha causa no dia a dia e que eu também ajude elas nessa trajetória, que eu possa contribuir um pouco na vida profissional dessas pessoas, né? A gente fala assim, parece uma coisa muito romântica, mas é real, sabe? Eu acho que quando você incorpora isso dentro de você, você vai fazendo isso naturalmente. Não é uma coisa forçada, agora eu vou fazer uma confraternização com a minha empresa. Não é assim. É de pouquinho em pouquinho, sabe? Aquele trabalho de formiguinha. A gente tem, porque acaba virando também família, né? Porque a gente vê todo dia, tá ali, tem dia que você tá de mau humor. E, na verdade, o nosso trabalho é muito dinâmico. A gente tem dia que é escritório o dia todo. Tem dia que eu brinco com a Andréia, que é a coordenadora do meu escritório. Eu falo, Andréia, como é que tá a minha agenda hoje? Ela, Cíntia, hoje você vai ver pessoas o dia todo. Eu, ai, meu Deus. Então, assim, porque é reunião uma atrás da outra no escritório. E tem dia que é só obra. Então, uma coisa que eu falo muito cada dia... E eu não quero saber o que eu vou fazer amanhã, entendeu? Assim, só a não ser na hora que eu vou dormir, aí eu quero saber o que eu vou fazer. Por quê? Para mim, cada dia é uma surpresa. Vivem dias hermeticamente fechados. Eu vou propor aqui de colocar alguns temas na mesa, tá? Sim. E vocês falam sobre como que foi isso, tá? No Só um início. minuto, eu vou Mas mandar fala aí. um beijinho para a minha equipe, porque se eu não mandar, eles, quando eu chegar no escritório... Olha aí. Eu também, pra minha. Viu? Gente, eu não sou... Aí, tá vendo? A blogueira é outra coisa. Uma coisa que eu sou, nesse ponto, eu preciso aprender muito. Nos dias de hoje, quem quem não fala pra câmera, parece que não tá trabalhando, né? Então, eu sinto isso, assim, hoje eu fiz 1 milhão de coisas e falei, meu Deus, eu não postei nada, o povo deve achar que eu não trabalho, né? Assim, a gente se sente culpado. Ainda tem esse desafio, além de que toda a a gente... dinâmica do escritório, a pessoa ainda tem que ser... Porque o nosso negócio leva o nosso nome. Sim. Então, é uma coisa que eu falo com o outro pessoal peso. da equipe, eu falo, gente...
vamos postar alguma coisa, né? O pessoal novinho aí vai e faz alguma coisa, né? Que não seja cringe. E aí, a Andréia mesmo fala assim, a cara da empresa, o nome da empresa é você, então você tem que botar a cara no sol. E eu, muitas vezes, chego na obra, eu tiro foto ali, ó, dou fotografando e vou falando, ó, para mandar para o jardineiro, para a equipe de execução, ó, isso aqui assim, 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 tem que fazer isso, assim, assim. Só vou nos defeitos. Quando eu entro no carro, aí, meu Deus. A gente tem muito disso também, né? A gente postável, tem muito isso, às vezes, de trabalhar parecido nisso. A gente se envolve tanto quando a gente está na obra, de prestar atenção no que está acontecendo, de resolver as dúvidas, de resolver algum problema, que a gente esquece. A gente esquece do celular, a gente esquece do mundo. A gente está focado ali, concentra e a gente esquece da mídia, do marketing, entendeu? Então, isso é um grande desafio também para quem está entrando hoje, que a gente, assim, já é mais, né, old school. Então, assim, a gente não foi acostumada com isso. Mas hoje a pessoa precisa ter isso também. Sim. Alguns assuntos não foram ensinados na universidade, né? Então, por exemplo, vendas, negociações, né? Como que era para vocês no início, né? Então, assim, de repente, a Cíntia artista, a Mirella artista, tá tendo que negociar e o cliente está pedindo desconto. Como que funcionava isso para vocês? Eu até hoje... Não. A Mirella... Sinceridade bruta. bruta, eu vou falar. Eu não aprendi. Por quê? Eu sou tão artística que às vezes você chega assim, quero um projeto assim, que eu já olho pro seu projeto assim, eu preciso fazer isso. E a pessoa, não, mas é porque vai ficar muito caro e tal, me dá vontade assim, se o cliente chorar mais um pouco, toma aqui, eu te empresto o dinheiro, eu faço, e aí a gente executa, sabe? Mas Foi vai que a ficar gente lindo. conversou no outro episódio. Mas assim, Cíntia, você não sabe, mas você tem alguém que faz. Tenho. Essa é a diferença. Se não, meu filho, né, Esse é o processo de crescimento. Porque quando vocês estavam lá sozinhas, esse ponto de identificar as habilidades que vocês não têm que outras pessoas têm. Muita, sabe? Por ser eu mesma, claro, o tempo todo querendo. E não dá, senão eu não tava aqui hoje. Se eu tivesse feito isso o tempo todo, né? Não existe, a gente não tá brincando de trabalhar. Então, hoje eu sei que eu não me envolvo. É como no médico, que o médico vai te dar... ele te dá os exames, aí vai lá e fala, ó, seu tratamento é esse. Você vai pagar na secretaria. Então, é mais ou menos isso. Eu não passo orçamento para o cliente. Sabe, assim, eu prefiro não me envolver. E eu falo isso para o meu cliente. Que o cliente, às vezes, eu estou apresentando um orçamento, eu apresento o orçamento, às vezes eu não sei quanto é. Você apresenta o projeto ali, né? Que Eu você apresento desenvolveu. o meu trabalho. Que vai resolver o problema fazer, dele e atender a expectativa. Entendeu? Porque muitas vezes, assim, eu não consigo precificar. Entendeu? Assim, tem coisa que é um prazer tão grande, né? Que a gente fala, meu Deus, eu não tem preço, E né? não, Mas tem que ter preço. Mas tem um custo, gente. Mas tem é o custo custo do e tem que ter escritório, é lucro. o custo da sua equipe, é custo... Da dedicação, de do tudo. teu conhecimento. Do aprendizado, do da aprendizado. bagagem. Tudo isso precisa ser. Então, assim, se você quer ter trabalho e não ganhar nada financeiro, né? Não ter esse retorno financeiro, vai cuidar dos seus filhos e só, sabe? Mas não é assim. Então, você tá abdicando de muita coisa para estar ali. Ou você vai fazer filantropia para quem realmente merece, assim, precisa, né? E não para quem pode pagar. Se dependesse de mim, o escritório era uma ONG. Mas eu, infelizmente, não tenho esse poder aquisitivo. Cíntia, Mira, nesse processo aí de desenvolvimento, vocês falaram que vocês começaram a delegar, né? Eu tô delegando, começou com estagiário e foi tendo as pessoas que sabem precificar no seu lugar, enfim. Me fala, ou fala na verdade para mim não, para nossa audiência, né, para a gente conversar aqui, qual foi, em que momento, né, são duas perguntas. Primeiro, em que momento vocês entenderam que precisavam estruturar processos para facilitar isso, certo? E segundo, qual foi a experiência do depois disso, né? Como que, em que momento, em que nível processos facilitou essa transição de conhecimento, de funções, de responsabilidades para a equipe, né? A gente tá falando de crescimento, né? Então, só para... vou só fazer um parênteses com relação à questão de negociação, né? Eu acho que eu vivi alguns momentos diferentes nesses 16 anos. Então, assim, tinha uma época em que a arquitetura, que eu acho que era até, assim... o que deveria ser feito,
né? As pessoas procuravam arquitetos, procuravam sempre indicação e tal, e procuravam por afinidade, né? Porque é um processo longo. Mesmo que seja um projeto curto, ainda assim tem um tempo, A aquilo venda ali. é longa. E até eu brinco com os clientes, digo, vocês vão ter que gostar muito de mim, porque vocês vão ver muito a minha cara. E tem que ser alguém que você confia, né? Então, assim, teve uma época que era muito assim. Então, vamos dizer assim, que era mais fácil fechar projetos. Porque as pessoas não faziam 50 orçamentos como elas fazem hoje. Que eu acho que isso só... Não é que a pessoa não possa fazer vários orçamentos, mas eu acho que isso confunde mais as pessoas, né? É a percepção até eu, enquanto consumidora, quando eu vou contratar alguma empresa ou quando eu vou comprar alguma coisa. Quanto mais Tipo a loja coisas de eu vou perfume, vendo... né? Você vai sentindo ali vários cheiros, Você daqui a vai pouco ficando, você tá tão daqui a pouco confuso. você não sabe o que foi que o primeiro falou e tal. Então, assim, tinha uma época que era mais fácil, vamos dizer assim. Aí, foi mudando o mercado, vieram as redes sociais, que tem uma coisa muito boa, uma coisa muito democrática das redes sociais, porque todo mundo hoje está ali no mesmo, tem as mesmas oportunidades. Obviamente, tem gente que vai se destacar mais e menos, e ok, porque aí é a questão de quem vai se esforçar mais, quem tem mais mérito, aquela coisa toda. Mas não necessariamente quem está melhor nas redes sociais é o melhor profissional, né? Exatamente. Mas também o cliente não tem como saber. Então, acho que, assim, a indicação também é uma coisa legal, porque já é uma coisa meio validada, né? Mas também não significa que eu não vá abrir as portas para quem está nas redes sociais. Enfim, é tudo muito relativo. Mas, assim, hoje, assim, tinha uma época que eu fazia como assim, eu apresentava o trabalho e uma outra pessoa fazia parte da negociação por mim, porque eu tinha horror a negociar. Porque quando a pessoa me pedia um desconto, para mim parecia uma ofensa. Exatamente. Por quê? Porque a gente se dedica tanto e a gente sabe quanto se dedica. Às vezes o cliente só vê o produto final daquele... Às vezes a gente fez 50 layouts para chegar naquele produto final e a gente mostra o produto final para o cliente. Ele não sabe os bastidores. É só um parêntese rapidinho. Como a Mirella falou da ofensa, que eu falei, dá vontade de fazer. Mas, muitas vezes, você pensa, não é que eu desvalorizo o trabalho. E os anos de estudo e os anos que a gente teve para ter o conhecimento que a gente tem. Porque muitas vezes o cliente fala, mas você cobra isso para fazer isso aí? Ok, para mim é isso aí, entendeu? Assim, mas, e o tempo, o que eu investi. Hoje, para você, é isso aí, né? Mas você Hoje, teve que pra mim, é passar isso por um aí. processo. Ele vai conseguir fazer isso aí, entendeu? Um jardineiro que ele contratar ou uma pessoa que tem menos, vai conseguir fazer isso aí? Então, a gente tem que pensar muito isso, né? também. Não é uma ofensa. o que uma é ofensa. o como fazer e como chegar, né, sair do ponto A para o ponto B. Então, tinha uma época que realmente eu delegava isso, porque eu me sentia ofendida. E aí, obviamente, aquela história da educação. Fui fazendo cursos, fui me desenvolvendo e tal, e hoje eu negocio mesmo. E hoje eu entendo que a negociação, ela faz parte do jogo, né? Obviamente que a gente tem que saber os nossos limites, tem que saber como conduzir e tem que entender que nem todo projeto a gente vai fechar. Sim. Porque nem toda... Até é uma coisa de conexão mesmo. Que às vezes você negocia, baixa um pouquinho, ou melhora a forma de pagamento, aquela coisa toda, porque aí todo mundo se beneficia daquilo. Eu sempre acredito nessa coisa do ganha-ganha, que parece meio clichê, mas muita gente às vezes esquece disso. Não é clichê mesmo. Só que, assim, tem horas que realmente a pessoa faz uma proposta para você, eu queria muito ser seu arquiteto, mas não vai dar, porque, né, e a gente tem que desapegar disso. Eu acho que quando a gente desapega disso, a gente se ofende menos. É verdade. E assim, gente, uma característica que eu consigo ver, não só em vocês duas, né, mas assim, no empreendedor de uma forma geral, que quer fazer a coisa bem feita, assim, dá para ver a preocupação de vocês com a qualidade daquilo que tá lá. Sim. Afinal de contas, o negócio de vocês leva o nome de vocês, né? Literalmente, Isso no caso de vocês. Eu acho que é um peso muito grande, porque não tem como você passar isso. Desassociar. Entendeu? Desassociar, falar, essa não imagem, quero mexer com isso mais e eu vou passar a empresa, vou vender a empresa para outro e acabou. Quem vai chamar assim? Quem vai chamar a Mirella? Entendeu? Assim, não tem como. Escolhas, gente. Sim, escolha lá existe uma atrás. discussão Agora, eterna agora, sobre cara, isso, viu? Eu sei que hoje vocês têm um volume de jogo maior, né? Vocês têm um escritório, vocês têm pessoas que ajudam vocês. E assim, em um determinado momento, eu acho que de repente é uma reflexão legal para quem talvez tenha alguém, né, nos ouvindo agora, que está exatamente com esse medo de descentralizar, que está de repente inseguro nesse tipo de processo, né? Que foi a primeira pergunta, essa pergunta que você fez e a gente acabou não respondendo. Qual foi o foi momento É porque que a eu gente... voltei. falou de negociação, Mas exato. qual foi o momento? É exatamente isso. Quando, no caso da Mirella, que ela começou a se sentir ofendida e tal,
eu me sentia, mas eu tenho muito isso de eu preciso pegar. E eu vou. E aí acabava fazendo isso. Tudo bem, eu vou Tudo fazer. bem, eu vou fazer. E acabava vendo que, sabe, pra quê? É um desgaste enorme. E aquilo, você tem a empresa. Então, várias outras pessoas vêm falando. E as coisas vão aparecendo. Por quê? Quanto melhor você trabalha, isso não tem receita. É o seguinte, você trabalhou bem, você cativou o cliente ali, ele vai te chamar de novo e ele vai te indicar. Não tem rede social melhor do que o boca a boca, que a indicação mesmo. Como ela falou, é uma prova de que é uma validação do seu trabalho. Então, eu sempre fui muito disso. Por isso eu sou mais avessa a ficar, sabe, postando em rede social, não sei o quê, porque eu não consigo mostrar isso. O quanto eu sou boa, entendeu? O quanto eu sou ali dedicada. Mas isso vai mudar. Vai mudar. Mas, assim, é aquilo, a gente tá tão focado e isso é uma coisa que você está centralizando e é uma energia que você está gastando que você poderia estar seguindo um processo e aquele tempo você podia estar dedicando a outra coisa mais importante do que discutindo com o cliente uma coisa que não vai levar a lugar nenhum. E é legal quando essa maturidade que a Mirella falou vem, né? Tipo assim, de olhar, dar um passo para trás, enxergar o negócio não como o serviço pessoal da Cíntia, mas ali é um negócio, é um negócio, escritório. Tem que ter lucro e tem outras pessoas que dependem também, né? A gente trabalha com tem outras pessoas que você paga. Você pode até ficar sem ganhar, mas o seu funcionário não vai ficar sem ganhar. Ele não está ali fazendo não tá caridade, brincando, ele né? não está brincando. E o seu estagiário, ele quer aprender. Então, ele não quer chegar lá e ver que você chegou, faz aí o que você quiser, não vamos cobrar, não. Não é assim. Então, isso pesa muito. E quando vem o cliente também satisfeito e querendo mais de você, porque cada vez, né, vai querer mais. E você também. Claro que se não é todo mundo, mas a Mirella, eu sei que mentes inquietas que querem estar o tempo todo aprendendo mais e praticando esse aprendizado, porque a gente investe muito em viagem, investe em curso e tudo isso. E aí? Você vai investir tudo isso e tem que praticar também. E aí, quando você quer praticar, você quer melhorar cada vez mais. É um desafio cada vez maior. E aí vai aparecendo mais cliente. E você vai centralizando tudo não dá. Aí vem os processos. Foi aí que entrou uma fada madrinha na minha vida, chamada Rede. E assim, que até hoje eu não me desligo. O Léo mesmo, eu falo, Léo, o que eu faço? Assim, porque precisa. É pequena, é grande, é média, o que for, seja lá qual o porte da empresa. Mas antes, assim, quando vocês chegaram, né, na empresa, eu fiquei, ai, meu Deus, será isso tudo? A Mirella sempre foi consciente, só que ela fazia curso, né? A história dela é diferente. A minha, não, eu sempre pensei, eu vou chamar alguém. Pra resolver eu tentar resolver. Eu até pelo perfil mais de aprender, de ser curiosa e de querer fazer as coisas sozinha, na verdade, eu tive vários momentos nessa questão de processos, né? Eu sempre tive esse perfil mais de ser organizada e ser mais metódica. Então, eu sempre, desde a época que eu tinha sócia, eu sempre tentava a parte meio burocrática, era eu que fazia. Então, organizar contrato, né? Tinha uma época que até as duas, né? Eu e minha sócia, a gente trabalhou com um arquiteto que nem contrato fazia com os clientes. Eu que fiz o contrato dela. Então, assim, eu sempre tive essa consciência mais organizada, né? Então, assim, toda essa partezinha burocrática, ata de reunião, recibo quando o cliente vai receber o projeto e quando vou na obra, e ter esses registros. Então, eu sempre tive essa coisa mais organizadinha, mas era muita coisa minha. Não era... Ou ia vender algum curso, ia assimilando aquilo dali. E aí eu passei um bom tempo, né, com essa organização, e aí tiveram duas coisas que me desorganizaram, né, que me tiraram um pouco desta linha retinha que eu vinha andando. Que uma foi quando eu fui mãe. Sim. Natural, né? Natural, né? como, Porque a gente, até o filho nascer, a gente vê, meu Deus, eu não sabia que era assim. Você demora um pouco a cair a ficha, demora um pouco para você voltar para o seu trabalho, então me deu uma desorganizada. E aí, quando eu comecei a me organizar, veio a danada da pandemia. Que eu acho que
deve ter desorganizado um bocado de gente também, né? E aí veio a história da época que a gente passou em home office. Então, assim, meus processos que eu tinha, eles foram para o espaço. Porque, tipo, eu trabalhava tudo tão certinho, era tudo no escritório, era tudo registrado. De repente, tudo que era papel virou virtual. Né? E aí, como é que faz o contrato e não sei o quê, e aí corre atrás para saber, e os softwares, os programas e aquela coisa toda. E eu acredito que para todo mundo deve ter sido assim. Acho que poucas pessoas estavam preparadas tecnologicamente para o que a gente passou. Então, assim, é um corre atrás de organizar os processos e atender os clientes e aquela coisa, né? E aí chegou uma hora que eu estava, né? Quando eu encontrei vocês. Eu ainda assim tentei fazer sozinha. Aí, Cíntia, você tá louca. Eu falei, para de ser louca. Para com essas fases madrinhas. Aí eu fui, procurei vocês. E aí a gente realmente viu que tava assim, um estado assim. Eu tava com 95% dos processos, era eu que fazia. Então, assim, eu tava quase surtando, né? Todo mundo em home office. E quando você tem um home office, você tem que entregar tudo muito mais mastigadinho para quem vai dar continuidade àquilo dali. A comunicação é totalmente diferente. Que quando diferente, a pessoa né? está no escritório, você está do lado dele, vem aqui, ó, você vai fazer isso. Tô saindo do microfone. E aí, vocês entraram na minha vida de novo para me organizar. E aí, voltei para escritório físico. Então, assim, foi realmente, do ano passado para cá, foram muitas mudanças, né, que... Agora eu respiro. Agora eu saio do escritório na hora certa. Às vezes até dou esticadinho, porque a gente gosta de trabalhar, né, Cíntia? Mas, tipo, não trabalho mais nos finais de semana, entendeu? Não é mais aquela sobrecarga de trabalho, aquela coisa assim que... Eu me lembro no final de 2020, que a gente passou um tempo, né? Aquele negócio, né? Todo mundo em casa, aquela coisa. Acho que no final de 2020 deu um boom de projeto, né? Aquela coisa, o pessoal começou realmente a se incomodar, a mudar de apartamento para casa, fazer casa de praia, Então, deu um boom de projeto. Eu me lembro que o último dia que eu trabalhei foi até o dia 24 de dezembro. À 1h da tarde, foi quando eu terminei de trabalhar. E eu estava quase chorando, porque foi quando eu entreguei o último projeto que eu tinha de prazo para cumprir. E aí, sabe, eu doía, todos os ossinhos do meu corpo doíam. E era só tensão, entendeu? Então, assim, realmente é quando você vira escravo do seu trabalho. E isso não é eu ia até pedir para vocês definirem em uma palavra, essa sensação que vocês tinham quando esses processos estavam todos desestruturados. Peso, angústia, escravidão que você falou. Angústia, dá muita angústia, você não dorme direito. Até hoje eu não durmo direito. Assim, mas hoje... Calma, assim. Eu não durmo direito, não é mais pela empresa, sabe? Sim. Assim, pelos processos. É pensando no próximo passo, porque eu tenho... É mais saudável, então, né? Porque antes eu pensava no próximo passo, Leonardo já tá, né? Vocês já estão comigo há quanto tempo, sabe? Minha mente, a Mirella é igual, não para, né? A cabeça não para, e é sempre tendo ideia, e vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dar certo. Só que antes eu não conseguia dar esse próximo passo, porque era ocupando tanta a coisa atolada no meio das tarefas. Não dava, entendeu? Então, era a madrugada pensando, e no dia seguinte voltava para a realidade ali, e não conseguia sair do lugar. E Quer agora dizer, não. você sai de um ambiente meio que de angústia mesmo. Isso. E de, poxa, vocês falaram aqui várias vezes que pensaram em desistir, em chutar o pau. Várias vezes. E vocês são talentosíssimas, né? Então, assim, tipo, poxa, por um problema, às vezes, de parar e estruturar esse processo, você acaba sofrendo ali lá na frente. E uma coisa que não podia ser feita por nós. Assim, no meu caso, a Mirella já tinha estudo sobre isso. Não, mas eu nem tava mais dando conta. Mas você já tinha essa... Eu não, eu fui praticamente, meu Deus, né? Quem pode me ajudar, né? E aí vocês apareceram e começaram. E quando vocês começaram a mostrar os processos, eu... Ai, será que a gente vai conseguir vai funcionar? mesmo? Será que isso vai rodar? Funcionar? Óbvio que se fosse só por mim, Sim. assim, sabe? A minha cabeça, que é o tempo todo, é mais artística mesmo. É o tempo todo muito ligada nos clientes ali. E eu fico focada mesmo. Mas, não que a Mirella não fique, óbvio que ela fica. Mas, assim, ela tem mais essa calma para pensar nos processos, né? Assim, para aprender. Ela é mais... Olhar o negócio de uma forma mais abrangente. É mais porque, como eu falei, eu tenho essa cabeça mais metódicazinha, mais organizada. Mas, assim, não quer dizer também que eu
dê conta de tudo, porque eu acho que é Não. importante também, assim, aquela história, né? Quando você começa a empreender, você vai no sentimento, e aí Sim. você vai vendo as demandas, e aí você vai ajustando aquilo ali. Mas chega uma hora que você não dá conta. E que você percebe que E não que era você aquilo percebe, que você e que, assim, esperava, tem né? problemas Chegou num que... patamar ali, né? Que Não, e que chegou- é você, eu aquela falei. história de você delegar, de você abrir mão, porque às vezes a gente não quer abrir mão, né? Não, eu consigo fazer, eu sei, É, né? Aquela é. coisa, né? Eu sou capaz. Mas não é tua área, pô, né? A gente tem que se dedicar no que a gente é bom. Se eu sou boa em projeto de arquitetura, para que eu vou estar perdendo meu tempo tentando fazer processo? Uhum. Obviamente que tem processos, por exemplo, tem coisas muito, muito específicas, Peculiares da muito arquitetura. peculiares que eu vou ter que fazer, Uhum. né? Tipo, o software tal, eu gosto que vocês trabalhem desse jeito, e aí tudo bem, uma conversa que eu vou ter com minha equipe, vou criar um checklist, vou criar um passo a passo, vou tirar um dia para treinar a galera. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer. Mas de organizar a empresa, porque a gente pensa só no nosso operacional. É só fazer projeto, entregar, atender o cliente, ir para a obra e o resto. E o marketing, né? E a blogueiragem. E a questão as do vendas, administrativo e as finanças. Uma empresa tem todas essas... E você tem que Esses estar setores. a par de tudo, né? Em todos os setores. Você, mesmo que você não fique ali, mas você tem que saber. E aí, tá bom, não tá? O que tem que melhorar aqui? O que tem que melhorar? São todas as áreas. Você tem que estar um pouco em todas as áreas, mas a maior parte da sua energia tem que ser gasta no que a gente sabe fazer. Então, é o que eu falo, assim, fazer curso, vou fazer sim. Cada vez mais. Eu sou louca, a louca do curso, a louca da viagem, sabe? É o tempo todo querendo absorver, mas na minha área. Para ser a melhor paisagista, eu não quero aprender arquitetura cada vez mais. Não, eu quero ser o melhor que eu faço, do que eu gosto, a melhor paisagista. Ela vai fazer o melhor na arquitetura. A administração, eu posso deixar para outras pessoas. Então, isso é difícil também, a gente... Né, E a gente tem aquela coisa, assim, acho que quase todo empreendedor que começa sozinho tem isso. Fulano não vai saber fazer como eu faço. Às vezes fulano sabe fazer melhor do que Muito você. melhor. Dê a ele a chance. Tava Oriente, falando. obviamente, diga como é que você quer que seja Sim. feito, né? E aí dê a liberdade da pessoa fazer dentro daquele script ali. Às vezes a pessoa pode sugerir coisas para vocês que são até melhores. Poxa, eu nunca tinha pensado nisso, né? E tem líderes às vezes que não dão essa liberdade para a equipe. E aí às vezes perde oportunidades de melhorias assim, Uau. gigantescas. A gente já falou aqui sobre vários insights, né? Para quem tá ouvindo aí a gente, acho que vale a pena só resgatar alguns para a gente ir organizando, né? Então, assim, Você que é o bom do a processo. gente Organize. falou aqui, né, basicamente sobre essa questão da descentralização. Muitas vezes o empreendedor, ele realmente ele acha, né, e principalmente em negócios de alta complexidade como o de vocês, né? Porque assim, eu tenho um trabalho artístico, então às vezes até para vocês explicarem para um colaborador Sim. aquela demanda difícil, logo para vocês confiarem de que alguém vai fazer aquilo da forma que vocês fariam, imagino que seja difícil também. Uhum. Então a gente falou sobre essa questão de delegar, né, que acaba sendo uma solução necessária. Eu acho que, assim, até do ponto de vista do desenvolvimento do empreendedor líder, faz parte passar por esse processo Sim. de você saber que o colaborador ele não vai, no caso, fazer naquele nível que você faria, mas que ele precisa de um tempo para aprender, Isso. para se desenvolver, e você, como líder, também, né? De observar ele ali de longe, ver, de certa forma, ele errar e puxar e dizer, olha, é assim que se faz. Investir um tempo, a gente falou sobre isso, né? Tem falado sobre isso, investir um tempo no desenvolvimento desse pessoal. Vocês falaram também aqui, né, sobre a importância de, poxa, se conhecer. Eu de fato não sou uma pessoa que sei negociar, Sim. como a Cíntia falou, poxa, eu vou entregar isso para outra pessoa. Um sócio, por exemplo. E como se diz, e tá tudo bem, Tá tudo entendeu? bem. É sobre isso. E até porque, né, Cíntia, acho que às vezes a gente é meio que levado a tentar melhorar uma característica que a gente não é tão bom. Isso. Quando a gente deveria impulsionar aquilo que a gente, que a gente já é é bom. bom, para que a gente seja o melhor É. naquela característica, Aham. né? E a Mirella falou isso, eu achei sensacional, tô pontuando aqui, né, só para organizar, porque é tanta coisa, né, pra gente conseguir organizar esse nosso papo. Gente, vocês passaram por essa jornada e estão passando, né? Uma jornada meio que não termina, porque Não assim, termina nunca. os desafios são outros, né? Você sai da Cíntia, da Mirella, autônomas e se transformam aí em uma Empresa. empresárias com equipes, e, enfim, e a coisa tende a aumentar.
Já pensando assim em soluções, né? Tipo assim, quais foram as principais mudanças que aconteceram em vocês, primeiro, nesse processo, nessa jornada de transformação dos negócios de vocês, tá? Então, o que aconteceu dentro de vocês e o que vocês fizeram com isso nesse processo? Pra mim, assim, posso falar primeiro? Vá. Foi muito nítido o conseguir separar o pessoal o CNPJ do CPF, Ó, sabe? Isso foi, para mim, deu uma viradinha de chave. Eu falo que eu fiquei, não é que eu fiquei mais fria, mas a gente consegue ver mais, visualizar. Parece que eu saí da empresa e Olha, comecei mas- a ver o negócio assim, sabe? Peraí, Cíntia empresária, Cíntia paisagista, Cíntia, e a Cíntia amiga, a Cíntia, sabe? Isso, por mais que eu continue, a minha essência é a mesma. Eu vou saber negociar? Sei lá, tô tentando, mas também não é o meu foco. Meu foco é fazer o que eu sei e o que eu acho, que eu sei. Mas nos processos eu consegui muito, muito ver. Então, essa viradinha de chave que isso é uma empresa, isso aqui tem que se manter e você tem que ganhar dinheiro com isso. Senão, vai ficar com seus filhos. Senão, vai para a reunião da escola do seu filho, vai fazer piquenique à tarde, que eu via. Enquanto eu estava lá me matando de trabalhar, as mães dos coleguinhas do meu filho marcando piquenique no parque e achando absurdo eu não ir. Gente, peraí, que é isso? O que está acontecendo? Então, assim, depois que eu vi os processos, eu falei, eu posso ser as duas coisas. Eu não preciso ser a Cíntia Sena paisagismo. Aham. A Cíntia todo Sena, tempo, né? eu trabalho para essa empresa, mas eu tenho outras pessoas que trabalham. A empresa funciona, então eu tinha muito isso, uma angústia. Se o cliente me mandasse uma mensagem no final de semana, na hora eu ia responder. Não é assim. Então, hoje, não é o meu celular, não é o meu número particular. Ele tem o número do escritório. Claro, tem o meu particular, tá ali. Mas a gente cria grupos. Então, assim, tem várias estratégias que o cliente não se chateia de forma alguma, mas ele tem a liberdade de me mandar a mensagem no domingo à noite, que ele está inspirando, aí ele vê um negócio, ai, Cintia, olha isso que eu lembrei. Lindo, maravilhoso, ok, mas não quer dizer que eu vou responder na mesma hora, mas está ali registrado. E eu não me sinto culpada mais, sabe? Porque antes eu me sentia muito culpada por várias coisas que, gente, é uma empresa, entendeu? Não é porque é o meu nome que sou eu ali 24 horas por dia e, sabe? Não é assim com pediatra, não é assim, né? Não funciona desse jeito e tem muito mais urgência. Então, assim, para mim, eu acho várias coisas mudaram, mas eu comecei a ver e comecei a ser mais perspicaz, sabe? Uma coisa que, assim, Leonardo mesmo, muita coisa que antes eu jamais veria e já aconteceram coisas, né? Que eu cheguei, Léo, isso aí eu tô sentindo que é assim, 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 sabe? E aí, o que você acha e tal, sabe? Coisinhas que, insights. Percepção sendo treinada ali, né, Cíntia? De Exato. ler pessoas, A entender gente não situações. fica mais olhando só o lado pessoal, assim, esse cliente é encantador, ou sei lá, esse funcionário, essa pessoa é perfeita, que lindo. Sim, ela pode ser como amigo. Porém, para trabalho, para o que você espera dessa pessoa, o que você está esperando dela, né? Não é porque ela é legal, ela é bacana, ok. Mas ela vai fazer, ela vai te entregar aquilo que você está esperando, entendeu? É o cliente que eu realmente quero atender. É o cliente que eu quero atender ou é o terceirizado que eu quero, é a pessoa que eu quero ligar o meu nome, que eu digo, eu quero confiar eu quero confiar o meu projeto a essa empresa, a essa pessoa. Não, é a empresa. Então eu sei separar. Hoje eu aprendi muito isso, sabe? E foi com certeza, isso para mim foi a maior virada de chave. Legal. Eu acho que quando eu abri a minha empresa em 2010, eu realmente fui assim, como diz o outro, com sangue nos olhos, né? Então, assim, primeiro eu preciso entender o que é uma empresa para eu poder ser realmente uma profissional, assim, de profissionalizar a arquiteta. Porque o que a gente vê muito hoje são, assim, ninguém vê isso na faculdade, não é restrito à faculdade de arquitetura, acho que nenhuma faculdade ensina você a ser um bom profissional, ter uma postura
profissional, a ser comprometido, a cumprir prazo, a dar feedback para o cliente, a, enfim, se propor a fazer o que você foi contratado para fazer. Então, foi a minha grande jornada realmente de desenvolvimento pessoal, foi em 2011, foi quando eu já estudava algumas coisas na internet, em 2011 foi quando eu fiz um primeiro curso no Sebrae, que eu não sei nem se ainda existe. Empretec? Não, Empretec eu já fiz, mas já fiz tu. E ela faz e Cíntia vai fazer. Bota Ela ela pra eu fazer vou e também. faço. Chamava Empresa Viva. Que Aham. ele dizia exatamente quais eram. Era até um curso, não sei quanto tempo, várias semanas. Cada semana ele abordava uma área da empresa. O RH, o administrativo, o marketing, o operacional. E foi aí que eu comecei a entender o que é que uma empresa tinha que ter, né? Eu até fiz eu abri a empresa no mesmo ano, em 2011, mas o curso eu fiz um pouco antes. Aí, em 2011, né, peguei meu CNPJ. E aí, assim, sempre tentando melhorar nisso, né? Acho que a virada de chave foi realmente, né, quando eu saí da minha sociedade e abri a minha própria empresa, porque realmente eu fui nessa organização. Obviamente que a gente vai aprendendo outras coisas, vai incorporando, mas essa postura de profissional, de comprometimento, eu acho que foi mais ou menos nessa época. Assim, eu abri o CNPJ junto com essa questão de realmente profissionalizar, de abrir uma empresa de arquitetura e não ser só uma arquiteta autônoma, né? E que o cliente não entende muito, né? Que acha que é um desenho, né? E acho que foi essa a mudança de chave, né? Legal. Então, em ambos os casos, vocês estão falando de separar as coisas, né? Isso. Depois de Sim, e separar... não quer dizer que separando você vai ter menos empolgação ou você Sim. vai ter menos comprometimento. Pelo contrário. Né? Você vai ter menos É sentimento. um separado que não é muito separado, né? Não, Porque, assim, não dá para dividir Mirella no meio, Cíntia no Isso. meio. E, obviamente, que, tipo, o que é que a gente separa? A forma de conduzir as coisas, os horários, né? Como Cíntia falou. Tinha uma época que eu me chateava muito quando o cliente mandava o WhatsApp para mim no final de semana. Até eu entender que, pô, é no fim de semana que o cara vai olhar para o projeto. Ninguém tá olhando o projeto na semana o cara tá trabalhando. E aí, aquela coisa também, de a gente tem que mudar nosso pensamento para entender o outro. Porque a gente pensa muito na gente. Todos nós somos um pouco egoístas, né? Sim. Então, a gente... tá mandando mensagem para mim uma hora dessa, não sei o quê. Eu me lembro até que teve uma vez que eu tava num churrasco, tomando umas, e o cliente lhe mandou, mas danado, mandando mensagem para mim. Não, e você sabe o tamanho de não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, eu tô num churrasco, não tinha áudio na época. Eu tô aqui num churrasco, tomando uma. Assim, era um cliente amigo. Deixa eu perguntar isso na segunda-feira. Aí ele, kkkk, morreu de rir. Uhum. E aí, a partir daí, foi que eu entendi que, tipo... Não tem problema ele mandar. E eu não preciso responder na hora. Eu posso responder no meu horário de expediente, desde que eu não demore também, porque a gente sabe também que hoje a gente tem uma coisa muito dinâmica, se demorar muito, né? O cliente já vai se chateando. Mas essa questão também de você educar o cliente, de você dizer a ele, olha, vou responder sempre que qualquer brechinha eu respondo e tal, mas tipo, agora a gente tá... né? No compromisso, tá? No podcast. Eu não vou estar aqui mexendo no WhatsApp, respondendo cliente, mas é assim que sair daqui, eu vou responder todo mundo. Então, assim, às vezes respondo até depois do expediente. Então, assim, eu me sinto confortável hoje para responder até no domingo, se eu quiser. Mas não fico mais chateada porque eu tenho essa postura. E se eu não responder, eu sei que meu cliente não vai ficar chateado. Porque ele sabe que eu vou responder, eu não vou deixar ele sem retorno, né? É só uma questão realmente dessa educação, de você ter a postura de profissional, né? E, obviamente, que aquela coisa, né? A gente convive tanto com o cliente, aquela coisa que eu falei, o cliente tem que ter afinidade com a gente, tem que ter essa segurança, porque, né, vai convivendo muito tempo. E tem clientes que viram amigos, porque, assim, a vida profissional e a pessoal, ela se funde. E é muito legal esse relacionamento que a gente tem com os clientes, né? Porque a gente tá ali ajudando eles num serviço, mas que é um serviço que é um sonho, que é um particular, sonho, é muito que particular. A gente às vezes tem que invadir a privacidade do cliente, porque para a gente saber o que ele precisa dentro de casa, a gente precisa saber do que ele gosta, do que ele faz dentro de casa, né? Então, assim, é isso, realmente esse bom relacionamento e essa postura que a gente tem que ter e de fazer as coisas assim com cautela e educando, ensinando, conversando, Legal. Se comunicando bem. Mirella e Cíntia, Léo falou sobre... evidenciou que vocês falaram sobre divisão, né? Dividir as empresas. E a pergunta dele foi no sentido de o que é que mudou em vocês. Aí, acho que faz sentido a gente fazer uma pergunta também, até para a própria audiência entender, o que é que mudou nas empresas. Depois que houve
essa reformulação, essa estruturação, olhar o negócio realmente como um negócio. O que é que vocês sentiram nas empresas de vocês, em termos de crescimento? Muito. Como é que vocês podem evidenciar isso aí pra gente? No meu caso, foi em 2017, né, Léo? 17, 18 primeiro, né? Além de mudar de espaço, né, a gente progrediu, a gente fez um grande progresso, mudou de espaço e eu ficava naquela, né, vou contratar mais uma pessoa, vai ser mais um custo, vai ser mais... Não, pelo contrário. Sabe, assim, vocês me provaram por A mais B, vamos contratar sim, e essa pessoa, o que você vai investir nessa pessoa, ela tem que te dar o dobro, e eu ficava, mas vai? Será que vai? E acontece. Por quê? Também, quando está tudo organizado, quando é o passo a passo, quando tem tudo, as coisas fluem. E as pessoas começam a trabalhar também, cada um no seu quadrado, cada um sabendo aquilo. Óbvio que também todos interessados em tudo. E não é um processo fácil. Sim. Não é uma coisa rápida, né? Que todo mundo vai da noite pro dia. Como eu falei que a fada madrinha, não é. Né? Tem uma coisa assim... Sim. Tem trabalho, né? É um trabalho grande, é lento. É uma construção, É uma construção e a gente entrar também, como eu falei no começo, né? São pessoas. Então, cada um tem que se conscientizar, a começar por você. Cada um tem um ritmo também. Cada um tem um ritmo e você vai vendo isso. Só que a empresa, no meu caso, assim, tudo fluiu muito melhor. Assim, praticamente eu dobrei de faturamento, o trabalho que a gente tinha, né, antes dos processos. O negócio ia e voltava. Muito retrabalho. Muito retrabalho e aquilo, a gente falava, meu Deus, não tem fim, não acaba. Essa questão do O retrabalho, ajuste, ela né, diminui muito quando você tem os processos e você tem uma boa comunicação. Isso. Eu tô com 2 clientes agora, né? Depois que a gente fez essa parte toda, refez os processos, organizou a empresa e tal, e ainda estamos nessa construção, porque ainda tem muitos detalhes ainda a serem feitos e que a gente vai fazendo. Não vai parar. No dia a dia, não para nunca, né? E aí, quando você formata tudo, tem que ajeitar um pouquinho aqui. Como toda empresa, né? Você vai crescendo, você vai mudando. Às vezes, você precisa fazer pequenos... aparecendo outros ajustes. problemas, outras dores, né? Vai fazendo... Às vezes, a cada cliente, você precisa fazer um pequeno ajuste, né? E aí, eu tô trabalhando com 2 clientes agora, depois dessa... São clientes novos, né? Porque a gente está com outros projetos de clientes que já eram antigos, né? E aí, esses clientes novos está sendo uma delícia. Por quê? Os processos estão todos novos e aí os clientes, eles são totalmente leigos. São os melhores clientes. Porque eles acreditam em todas as nossas orientações, até porque a gente está sendo contratado para isso. Para orientar o cliente, para dar opções. Porque não é porque a pessoa é leiga que você vai chegar e direcionar ela só por um caminho. Não, você vai mostrar um leque dentro daquilo ali que o cliente pede, né? E aí a gente vai dando todas as etapas, vai tendo essa comunicação eficaz, que é muito importante essa comunicação. Nunca pense que seu cliente sabe o que você faz, que ele não sabe. Né? E mesmo que ele sabe da perspectiva dele, você tem que dizer da sua perspectiva, porque tem isso também. Eu acho que ele sabe. Eu acho, não acha nada. Você tem que dizer ao cliente como é. E nunca promete que não pode cumprir, né? Exatamente. Mas assim, com esses clientes, a gente está aprovando os projetos de primeira. Por quê? Porque a gente está tendo cuidado de ter mais informação possível, de conversar com os clientes, de dizer como é que as coisas acontecem. Então, tá tudo fluindo. Como a Cíntia falou. Com os antigos, a gente está tendo que ter um retrabalho no sentido de reeducar. Porque se a gente trabalhava de uma maneira, o cliente ficou com aquilo na cabeça dele. Então, a gente está tendo que dizer a ele, agora a gente está trabalhando assim, assado, e vai ser melhor por isso, por isso, por isso. Né? Então, a gente tem esse eterno vigiar do que a gente está fazendo, nunca achar que o cliente sabe, mesmo que seja um cliente que já fez 300 projetos com você, sempre sente com ele, explique como é o processo. E quando você tem um processo, é aquela coisa, é fácil para você, para a sua equipe e para o cliente, porque está tudo ali, entendeu? Você não foge daquilo dali. E você explicou, né? Você falou, olha, você pode fazer isso? Sim. Ah, mas eu quero muito isso. Ok, mas fazendo isso, vai ter isso. Então, você tem que mostrar sempre, né, prós e contras. Você nunca pode prometer aquilo
Porque ele chega lá iludido, né? Iludido assim, eu quero muito isso e eu vou fazer e você pode... É como se você fosse resolver e traduzir o sonho dele e vai resolver. Não. O sonho também tem consequências. A fala de vocês suscita, assim, né, uma questão técnica que é a questão da qualidade, né? Quando a gente Sim. fala de qualidade, muita gente pensa e associa a qualidade a, tipo, eu vou dar tudo para que aquele produto ou aquele serviço seja perfeito. E não é isso. Qualidade é adequação a um projeto, a um... Expectativa. E no caso do serviço, né, que aí eu iniciei o episódio no caso de hoje falando sobre o fato de vocês operarem no segmento de serviços faz toda a diferença. Porque, assim, a qualidade no serviço ela vai ser medida pela expectativa que o teu usuário tem a respeito do seu serviço. E Mirela trouxe aqui, né, uma boa prática que é incrível, que é que você pegar... talvez ninguém nunca, né, de certa forma, tenha falado de uma forma clara a esse respeito para muitos empreendedores, mas, assim, poxa... A vontade de fazer bem feito leva muitos a, de certa forma, ter uma qualidade. Mas aí você pegar esse requisito, né? Pegar assim, o que a Cíntia faz que torna o serviço dela especial? O que a Mirela faz que torna o serviço dela especial? E vamos incluir isso dentro do processo, Sim, né? De sim. pegar assim, Mirela, quais são as perguntas que você faz? Né? Porque, assim, muitas vezes o próprio empreendedor, ele cria ali, ao redor dele, como se fosse uma barreira mesmo, né? Dizer assim, não, eu tenho que ir lá no cliente. Será? Eu que tenho que fazer isso? Será? Se você parar e olhar para dentro de si, né, e dizer assim, poxa, o que é que eu faço lá? Quais são as perguntas? O que eu observo? Né? E se você traz isso para dentro do processo, né, até do ponto de vista de liderança, fica mais fácil de você instruir as pessoas. Né? No lugar de você contratar e dizer, olha, Moisés, vem cá, a partir de agora você vai ter que fazer projeto. E esperar que o Moisés faça o projeto. Não vai fazer nunca. Não. Né? Mas aí se eu paro e reflito, e como a Mirela disse, né? Esse policiamento eterno. Essa comunicação, gente, assim, só de ouvir, né, no caso, que vocês estão fazendo isso, regulando a expectativa do cliente no início desse contrato, isso facilita muitas coisas. Às vezes a gente fica com receio, porque né? também aquilo que a gente vai entregar não é palpável. O papel aceita tudo, né? Então a gente precisa mostrar, olha, eu desenhar, sim, mas isso não é executável. Então, não adianta eu colocar uma coisa que lá na frente não vai dar certo. Não adianta eu colocar uma planta que vai ficar na sombra e falar que ela vai sobreviver ali. Não, pode deixar, ela vai ficar linda ali dentro da sua casa. Não, o cliente tem que saber que para aquela planta, ela precisa do local adequado, ela precisa da rega, ela precisa... Então, assim, se o cliente não fizer a parte dele, não adianta. E o meu trabalho, no meu caso, né, assim... eu vou fazer um projeto para o cliente de paisagismo. Aquilo ali eu consigo fazer. Agora, eu preciso de uma boa equipe de execução. Eu preciso de... Isso tudo não é na minha empresa. Não depende da minha empresa. Mas, de certa forma, você tem que coordenar esse processo, né, Cíntia? Eu preciso de um bom fornecedor de plantas, que forneça plantas saudáveis, plantas... Então, tem um monte de coisa que o cliente não sabe avaliar as plantas. Ele não sabe, tá saudável, não tá bonito, não tá na estética, não tá. Então, eu preciso coordenar isso também. É diferente. Aí, também eu preciso coordenar a equipe de execução, que não é a minha empresa, né? A equipe não é da minha empresa. E aí, aí tem a equipe de irrigação, a equipe de iluminação, que com a Mirela também, na arquitetura, ela tem marceneiro. É um grande trabalho de equipe. Eu digo isso quando o cliente ainda nem é meu cliente, que é o arquiteto, que o projeto da gente é o primeiro, né? Exceto a topografia, mas de projeto mesmo, sempre o arquiteto que vai guiar os outros. Né? É um arquiteto, é o cliente, porque a gente precisa muito do cliente. A gente precisa do cliente para... Não é só o cliente, eu quero um projeto para cá, para essa sala de podcast. Sim, mas vai precisar do quê? E qual orçamento? E são muitas informações. E quando a gente apresenta para o cliente, a gente precisa do retorno. Gostou, não gostou, quer mudar e tarará, tarará. Então, assim, às vezes tem cliente que a gente tem essa dificuldade. Até no desenvolvimento do projeto, a pessoa atrasa, não dá feedback e tal. E a gente precisa estar puxando essa pessoa. Oi, alô, vamos ali. A gente precisa, senão a gente não termina seu projeto. Né? E aí... Quando termina o projeto,
o cliente tem o dever de casa dele também, né? Porque tem coisas que a gente não faz. E a gente pode até fazer se ele quiser que a gente nos contratar para isso. Mas tem também todos os outros, né? No caso de Cintia, até as equipes são menores. No meu, vai entrar um catatal de gente. Inclusive, o paisagismo. Inclusive então, o paisagismo. Né? Então, assim, é marceneira, pedreira, engenheira, vidraceiro. É um Gesseiro. monte de coisa, um monte de gente que entra e que se essas pessoas que estão ali não forem comprometidas, não tiverem um bom trabalho, pode botar tudo a perder, Com né? certeza. E assim, uma coisa às vezes que é muito, às vezes é até uma coisa delicada da gente falar, mas é preciso ser dita. Como a Cíntia falou, não adianta botar uma planta de sombra no sol que ela vai morrer, né? Então, assim, às vezes o cliente quer o Palácio de Versalhes e o orçamento dele não é compatível com aquilo. Então, ele tem que ser muito sincero para mim durante o projeto. É igual você vai contratar um advogado. Você tá ali, vai ser preso. O advogado chega, o que foi? Você cometeu o crime? Não, não cometi, tendo cometido, né? Então, assim, você tem que ser sincero. Meu orçamento é X, Mirela, não tenho como me endividar, não tenho como fazer por etapas, eu preciso que o negócio fique pronto e só posso gastar isso. Então, a gente vai fazer um projeto dentro daquelas possibilidades. Porque aí o que acontece às vezes, né? As pessoas não se apegam, não desapegam do sonho. E não é que tem que desapegar. Mas você vai fazer uma coisa que você possa pagar e você vai continuar com o seu sonho. Melhorou lá na frente, você dá um upgrade, né? E a gente está ali para orientar também. Exatamente, porque não existe só o porcelanato, 1 metro por 1. Não, existem outras coisas. Existem N materiais que podem chegar no seu orçamento que são tão legais Você não precisa investir tanto nesse, mas equilibra vamos esse orçamento. É. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa fica com aquele negócio, não desapega do palácio. E quando começa a chegar os orçamentos, a pessoa, às vezes, até tem vergonha de dizer pra gente que não tem um orçamento, depende do projeto, ou não executa. Eu digo que projeto, cara, é aquele que não é executado, porque você só fez ter frustração, você pagou por uma frustração, né? Sim. Ou então você contrata o mais barato, e às vezes o mais barato é bom, às vezes não é. E aí, assim, é uma série de aborrecimentos que acho que hoje a minha grande... questão é como é que eu vou, que eu não sei nem se eu vou conseguir isso, mas por que obra tem que ser sempre sinônimo de dor de cabeça, né? Eu acho que quando a gente orienta para o cliente, obviamente que a gente nunca sabe quem o cliente está contratando e às vezes até uma empresa boa dá um problema, né? Eu acho que a gente tem que pegar todas as empresas e fazê-las ouvirem esse podcast. Isso aí... Mas é aquela coisa assim de realmente é um trabalho de equipe. A grande questão do nosso trabalho é realmente que ele só fica pronto, a gente só traz resultado para o cliente quando está pronto. E para ficar pronto é uma odisseia, né? Sinônimo de dor de cabeça. Não são todos os clientes que têm dor de cabeça, graças a Deus. Mas tem muitos que têm, a maioria tem, né? Teve um outro dia um cliente meu que foi bater no hospital, quase sem um AVC por conta do estresse que ele teve na obra. Eu disse, meu Deus, eu vou começar a ter que preparar meus clientes agora psicologicamente, porque... Entendeu? Assim, a gente está começando a ir além. Não é só preparar para o projeto e para a obra. É começar a administrar as expectativas das pessoas. Porque é aquela coisa do sonho, né? A gente sonha junto com o cliente. E quando o cliente não realiza o sonho, a gente também não realizou. E os próximos passos, assim, de vocês? O que é que vocês já estão pensando em relação a esses negócios, né? E que tipo de habilidades vocês veem que ainda preciso aperfeiçoar nisso para dar aqueles próximos passos? Como que vocês estão, enquanto líderes, né, dessas organizações, projetando esse futuro dos negócios? No caso, né, a gente tem muito projeto em comum, né? A gente faz muita coisa e apesar de não sermos, né, a mesma empresa, o meu segmento é diferente do dela, mas uma ajuda muito a outra em, e aí, o que você tá... Porque muitas vezes a gente acha, né, só eu tô com problema. Não, todo mundo tem. Todo mundo passa por problemas. E uma grande, eu acho que é uma grande vontade, e graças a Deus está acontecendo, que vocês sabem também, né? Vocês sabem tudo, e sair, pegar nível Brasil e Estados Unidos, que é uma coisa assim, eu quero cada vez mais expandir. Mas estou sabendo que já tem contatos, né, Cíntia? Isso aí já está se tornando uma realidade. E você é meu guru, né? E aí, como é que faz? Mas assim, o negócio é esse, é crescer cada vez mais, dentro dos processos, dentro de tudo, para não enlouquecer, óbvio, e sair da bolha, da zona de conforto sempre, porque minha mente, né, vocês sabem, não para.
como ela também, né? A Mentes gente, inquietas. se dependesse, já tinha, como diz minha mãe, ganhado o mundo. Não, com certeza. Mas é aquela coisa, não adianta você abraçar o mundo com as É. pernas. A gente tem que ir crescendo tijolinho por tijolinho, literalmente, porque aí você tem uma base sólida, né? A gente já tem uma estrutura e tal, mas quando a gente coloca as coisas no lugar, tem os processos e a gente vai ali crescendo de uma maneira mais consistente. Não adianta só você sonhar crescer ou querer... e cair, porque a queda é muito maior. Muito maior. Então, realmente, assim, as ideias são muitas, os planos são muitos, mas realmente as metas para esse ano, elas são mais realistas, né? Legal. São mais, assim, de realmente deixar tudo organizado para poder até fazer projetos a nível internacional, essa coisa toda, né? Eu já até tive experiências também como Cíntia de fazer projetos para fora do país, foi muito legal. Acho que eu aprendi muito mais. Eu quase que dou de presente para cliente. Eu tô aprendendo tanto que eu não vou mais nem me cobrar. Porque realmente são culturas diferentes, são maneiras de construir totalmente diferentes. E, assim, é outro mundo. A língua, né? A cliente era da Suíça, então... Ela é brasileira, mora na Suíça, mas, tipo, tem horas que ela ficava até tirando onda comigo. O material que eu recebi era todo em alemão, então lá vai pro Google Translate. A equipe morrendo de rir toda vez que eu colocava uma palavra lá. Mas, assim, são muitos desafios. Então, não dá para você fazer na doida, vamos dizer assim. Você realmente precisa se organizar. Quais são os países que eu vou poder atender primeiro? Vamos começar com Portugal, que é a língua mais fácil, né? De repente, e aí depois vai para os Estados Unidos, que dá uma, né? Fala o inglês mais ou menos e depois vai melhorando, entra num curso de inglês, mas realmente não dá para chegar e vou agora focar em todos os projetos em Miami. De repente, eu estou me frustrando e frustrando os clientes de lá. Então, realmente, assim, aquela história da empresa. Eu cheguei na Flórida com os brasileiros de lá e agora já estou com os americanos, né? Não adianta você... É como a empresa, né? Não adianta focar só no operacional. Tem todas as outras etapas. Então, quando eu penso a nível internacional, eu tenho que ver legislação, eu tenho que ver parcerias, eu tenho que ver um monte de coisa, né? Tem que ser uma construção para, de repente, também não estar fazendo uma coisa equivocada. Mas os planos são audaciosos. E, assim, e para o nosso ouvinte, é legal falar que tudo isso, né, é um investimento, né? Sim. Cíntia falou que não é uma coisa fácil, de fato não é, Cíntia. A gente gosta de falar isso no início. Eu tô falando toda reunião, até a reunião comercial, eu digo o seguinte, olha, Cíntia, Mirella, a gente vai fazer esse projeto aqui, mas o meu desejo é que o escritório de vocês cresça tanto que daqui 3 meses você liga e diz, Léo, mudou tudo. Aquele projeto que, assim, né, eu não posso falar aqui, né, mas é um projeto muito bacana que a gente tá, faz quanto tempo, né, Léo? É aquilo. Por mim, se fosse assim, se dependesse só do papel Vamos fazer hoje, né? Vamos colocar a coisa pra frente. Mas não, tem todo um processo. Um planejamento, aí validação. Agora, a validação, agora a gente já viu, precisa contratar advogado, porque, né, tem um sigilo, tem não sei o quê. Então, tem muita coisa que a gente, assim, na hora da ideia, vou ficar rica com isso. Não é assim, né? As coisas precisam ser para a gente conseguir... Ser tangível. Para ser tangível, a base tem que ser sólida. Não adianta, ninguém senão constrói. cai muito rápido, né, Cai Cíntia? rápido. E eu acho A que... fama, isso isso tudo, né? Que você porque fala, você começar do zero é muito mais difícil. Então, assim, se for pensar, tem quantos anos a gente tem, né? Eu não vou nem contar quanto foi o ano que eu formei, senão vai entregar, mas, assim, são quantos anos só de Natal, porque também eu não faço projeto só aqui, tem Minas, né? São Paulo. Então, assim, de carreira, quantos anos de carreira nessa carreira, né? No paisagismo, são quantos anos de arquitetura, você viajando, toda viagem que faz para isso, todo curso que faz para isso, né? Então, é muito investimento, é muito tempo para querer achar que subiu e tá certo, tá tudo bem. E assim, eu acho que um dos grandes benefícios, né, olhando longo prazo para tudo isso, é a liberdade. Com né? certeza. Porque, assim, muito mais do que, obviamente, que todo mundo espera a prosperidade financeira, o crescimento das organizações, aumento de venda, aumento de faturamento. Mas nada acontece que eu da sei noite que isso pro dia. acontece, que aconteceu com vocês, né? Mas, assim, aí, por exemplo, a Mirella falou que quando ela caiu em si, que ela, poxa, precisava de ajuda, foi quando o processo dela começou a ruir, foi quando ela foi mãe. Sim. Poxa, olha que difícil, né? Tipo assim, você entrou nesse processo da maternidade, que já é um baita desafio. Acho que o maior desafio... É outra empresa. É, a empresa é prioridade. Eu tive os meus 2 Tô filhos. lá, né, O primeiro filho foi antes dos processos, que realmente, assim, foi surreal,
que eu falei, meu Deus, agora eu sou o quê? Sabe? que O eu que eu faço, né? faço? Eu agora eu sou mãe para sempre e acabou, eu não consigo ser mais nada, porque eu não tinha, assim, era uma O coisa. espaço, né? E eu tinha acabado de chegar em Natal, então eu não conhecia também muita gente, né? Não estava ainda, a minha empresa não estava sólida aqui. E, então eu não podia também, eu tinha trabalhos em Minas, fora daqui. Aí como é que eu ficava com um recém-nascido viajando? Eu não conseguia dar conta dos meus clientes de lá, porque eu tinha que ficar aqui. E aí, no segundo filho, eu já estava com os processos, né? Aí eu já estava, mas mesmo assim, não é fácil. Não tem não. Não Essa é fácil. seria uma pauta que a gente teria outro podcast outro. só para falar de maternidade e carreira, porque eu sei que os papais também passam por esse processo e que muda completamente as nossas vidas, mas eu acho que para as mães impacta, principalmente quando a gente é dona do nosso negócio, que a gente precisa se ausentar. E na época, até eu tinha Gabizinha, que foi o meu braço direito aí, 7 anos trabalhou comigo, e ela ficou meio desesperada, assim, quando a empresa ficou toda nas costas dela, e eu precisei realmente ver meu lado mamãe. É tanto que eu não tive licença maternidade, né? Com um mês Que é e outra pouquinho. coisa. Quando você é empresário, dono do seu negócio, você não tem. Não existe isso, Não né? existe. Não existe. E aí foi assim, com um mês e pouco eu precisei apagar incêndio de uma obra de uma cliente que estava dando problema e assim, acabou a primeira obra e acabou a licença maternidade, porque aí você tem que ir em todas as outras, né? E aí foi um pouco estressante, assim, porque você fica realmente, meu Deus, meu bebê, meu amor da minha vida, e a empresa e os clientes ligando, e tem cliente que super respeita, tem cliente que não tá nem aí, e realmente não tá, e assim, até aproveitando um pouco, né, que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, que eu não sou muito, assim, de ficar fazendo aquela coisa, eu acho que é uma data simbólica importante, mas, tipo, eu acho que a gente deveria ter as mesmas oportunidades porque temos as mesmas capacidades. Mas a mãe tem essa grande vantagem de gerar uma vida, né, de ter essa coisa abençoada de Deus, mas tem esse outro lado que para o corporativo, para o empresarial, é uma coisa que pesa um pouco, né? Eu me lembro que tinha uma época, só um parênteses, né, que quando eu já estava com barrigão, eu fui apresentar um orçamento para um cliente e depois descobri que ele não me contratou porque eu estava grávida. E eu soube disso depois, porque Natal é um ovo, né? E a gente acaba sabendo as histórias. E ele contratou uma outra arquiteta que nunca entregou o projeto para ele. E ela nem estava grávida. Então, assim, às vezes a pessoa tem esse estigma de que porque é mãe não vai dar conta do recado e porque está grávida e parece que vai morrer e não vai entregar o projeto. Enfim, então, assim, que também seja só um parênteses, assim, para as pessoas serem um pouco mais humanas, porque eu acho que não é só o corporativo, né? Porque hoje a gente vê, assim, que todos nós somos mais exigentes, eu acho, um pouco com as coisas. Quando a gente vai comprar, quando a gente vai contratar, a gente é exigente. Mas a gente tem que saber que do outro lado da empresa, né? Assim como a gente pensa no outro lado do cliente, existem seres humanos que podem errar, né? Que podem, de algum momento, falhar, por mais que a gente tenta, né? Que a gente todos os dias esteja ali sendo comprometido em trazer qualidade, em de dar o nosso melhor pelo nosso serviço, em algum momento pode ser que a gente não entregue 100%, entregue 99%, e às vezes o 1% que você não entregou, o cliente se chateia, né? Então, é importante ter essa humanidade, vamos dizer assim. Faz muito sentido para a gente ouvir isso, sabe, Cintia? A gente acredita, e Mirella, fortemente, né, esse propósito de desenvolver a empresa, crescer do jeito certo, porque assim, no momento que a gente está caminhando, né, no caso, tudo que se constrói, tudo que se desenvolve, eu falo muito para os consultores lá da rede, todo dia, gente, a gente está construindo a liberdade das pessoas, né? Então, assim, hoje poder olhar para a Cintia e ver a Cintia ocupar a mente dela super criativa em novos projetos, em novos produtos, olhar para a Mirella e ver vocês pensando, sabe, no futuro, sem sofrer com o que está acontecendo. Exato, né? Ou seja, ter a liberdade de conseguir subir um pouco mais e a operação de vocês está lá, está acontecendo, está funcionando, tá tudo funcionando, entendeu? Então, assim, eu não posso ir hoje para a empresa, ninguém morreu por conta disso, a coisa está... Então, a qualidade não se perdeu. Não. A qualidade mantém. Como quando eu falei, né? A ideia agora é expandir cada vez mais, mas é aquilo, é expandir passo a passo, padrão, mantendo Por quê? Não adianta expandir, pegar um monte de cliente, não dá eu tô fazendo projeto no Brasil inteiro. Sim, e vai ficar bom,
sabe, vai manter essa qualidade. Se não for, não vai. Perfeito, gente. Queria agradecer demais a presença de vocês. Queria pedir para vocês tentarem resumir, se vocês conseguissem algum conselho para o empreendedor que está ouvindo lá, em uma frase, assim, o que, que vocês diriam para esse empreendedor que está nos ouvindo, que está passando por esse processo, talvez que agora esteja pensando em desistir, né? Diante de tanta dificuldade, olhando para frente. Uma frase, assim, o que, que vocês diriam? Ai, uma frase. Não, uma frase é complicado falar isso assim. Poucas mas palavras. Eu acho que, assim, no meu caso, a gente sabe todas as dificuldades, mas quando o projeto está pronto, que a gente vê o brilhinho no olho do cliente, que o cliente manda emojis de coração e que agradece, que dá um feedback positivo, eu acho que não tem preço, sabe? Eu acho que é isso que move a gente. Realmente, não é sendo romântica, não. É realmente assim. Eu às vezes fico até acredita arrepiada, nessa força porque que tá aí eu dentro, acredito no meu trabalho e no que eu posso proporcionar para as pessoas. Maravilha. E quando essas pessoas têm o resultado daquilo ali que eu me esforcei tanto e que o cliente também se esforçou, porque existe esse trabalho de equipe e o cliente tá ali com aquele brilhinho no olho, aquilo ali não tem preço. Para mim assim, é o que me move realmente essa transformação. Uau, acredita no que está dentro, né? E pegando isso, assim, tudo isso que ela falou, juntando com você não adianta só acreditar, bota em prática e invista, não acha assim, agora eu tenho a minha empresa, tá bom e não, é sempre investindo. O que você não sabe fazer, delega. E o que você sabe, enaltece cada vez mais, investe naquilo. É isso, é investir naquilo que você sabe fazer. Uau, Cíntia, Mirela, muito obrigado por estarem aqui. Foi um prazer gigante receber vocês aqui no Redcast. As portas estão absolutamente abertas para vocês o tempo todo. Vocês vão ser sempre bem-vindas. Desejo muita prosperidade, muito sucesso nos negócios de vocês e que esse crescimento de vocês, né, seja cada vez maior, cada vez mais visível, porque vocês são muito talentosos, né? E hoje, graças a Deus, já estão conseguindo fazer com que esse talento seja o talento de uma marca, de um escritório, e não só de vocês enquanto empreendedores. Nós da rede somos orgulhosos, né, de ter participado, de certa forma, de algum momento da história empreendedora de vocês. Fazem né, dessa... E a gente não larga vocês nunca mais. E obrigado de verdade pela confiança no nosso trabalho e pela participação de vocês aqui. E o empreendedor que está nos ouvindo aí, não perde o próximo episódio, né? Fica de olho aí em todas as movimentações, nas plataformas digitais, no YouTube, no Spotify, no Deezer, em todo canto. Vai ser sempre muito bom estar aprendendo aqui uns com os outros. E valeu, até o próximo episódio.